Olá, neste vídeo eu vou explicar sobre os três tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Eu sou o professor Lucival Rodrigues de Língua Portuguesa. Caso esse conteúdo agregue algum valor aos conhecimentos que você já tem, por favor, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Predicado nominal. Predicado nominal vai ter uma estrutura de informação que tem verbo de ligação e predicativo do sujeito. Verbo de ligação é aquele que não tem um valor de ação evidente. Isso serve para ligar o sujeito a uma explicação sobre o próprio sujeito. Poderíamos dizer que é um predicado descritivo, porque não narra um fato. Vamos aos exemplos. A Terra é um planeta. A Terra é um planeta. Eu vou marcar aqui de azul para você ver o sujeito. A Terra é um planeta. Não se está narrando nenhum fato, está se descrevendo a Terra, dizendo que ela é um planeta. Veja que esse é, que é uma forma do verbo ser, só está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. É um verbinho de ligação. Outro exemplo. A ilha está deserta. Veja o sujeito a ilha, e aqui a palavra deserta está explicando algo sobre essa ilha. O verbo que está aqui no meio não tem valor de ação, não narra, ele só descreve. Outros exemplos, o espião é aquele. Opa, aqui neste caso, você vê, peraí, tem uma coisa aí que está estranha. Aquele é predicativo? Sim. Vamos dar um exemplo. O que é de fato um predicativo? O predicativo vai ser representado por um tipo de nome. Teremos uma aula específica sobre o que é nome dentro da gramática da língua portuguesa. Então, o predicativo do sujeito será sempre um nome. E o que é nome para a gramática? Não é o mesmo que aprendemos, não é simplesmente o nome de uma coisa. O nome em gramática pode ser várias coisas, dentre elas um substantivo, que é o que comumente as pessoas conhecem, um adjetivo ou um pronome, como é o caso daquele exemplo, a palavra aquele, pronome demonstrativo. Outro, minha mãe ficou feliz. Minha mãe é o sujeito, feliz é uma explicação sobre o sujeito. Ficou só está ligando sujeito e explicação. Os atletas pareciam cansados. A palavra cansados vem explicar o sujeito atletas. O verbo parecer é simplesmente de ligação. O tempo continua chuvoso. O tempo é o sujeito, chuvoso é uma explicação sobre o sujeito tempo. Continua é um verbo de ligação. Predicado verbal. Predicado verbal é aquele que tem verbo de ação, ou seja, neste caso o verbo não é só um ligador, não faz só ligar o sujeito com uma explicação. Ele vem trazer uma informação, um fato sobre o sujeito. Vejamos. As rosas floresceram. Aqui o sujeito rosas tem um predicado que é floresceram. Aqui não há nenhum nome explicando algo sobre o sujeito. Não tem pronome, não tem substantivo, não tem adjetivo. A família chamou o médico. O sujeito é a família. E não há nenhum adjetivo, nenhum substantivo, nenhum pronome que explique o ser família. E existe um fato puro. Os jovens gostam de aventuras. Aqui temos o sujeito, os jovens, e o fato de que eles gostam de aventuras. Aqui na oração não existe nome explicando jovens. Existe o verbo trazendo a explicação, o fato. O pintor ofereceu o quadro a um amigo. Você tem o sujeito o pintor e o fato de que ele ofereceu o quadro a um amigo. Então, o predicado verbal é o predicado do fato, é o predicado que narra um fato. Predicado verbo nominal. Este aqui tem tanto uma ação quanto uma explicação em forma de predicativo. Mas, atenção, essa explicação pode ser em forma de predicativo do sujeito, que já tínhamos visto, e pode ser em forma de predicativo do objeto. Como seria o predicativo do objeto? É aquele que
é trazido pelo sujeito. Você vai ver no exemplo aqui. Então temos o soldado, sujeito, voltou ferido. Opa, voltou é evidentemente uma ação. Voltou. Ele voltou. Predicado verbal. Porém, há uma explicação aqui sobre o sujeito. Ele voltou. E além disso, estava ferido. O réu é o sujeito. Qual é o predicado? Temos aqui deixou, que é um fato sobre ele. Deixou a sala. E como é que ele estava quando deixou a sala? Estava abatido. Então, verbo de ação e explicação sobre o sujeito. O predicativo do sujeito. Eu assisti a cena revoltado. O sujeito é eu. A ação praticada é assistir. E temos ainda uma explicação sobre o sujeito, que é o predicativo do sujeito revoltado. Neste último exemplo, vamos ver aquilo que se chama de predicativo do objeto. O sujeito é eu. Acho é o verbo de ação, que faz o predicado ser verbal. Aqui temos o objeto direto, Aline. E aqui, esta palavra bonita está se referindo a Aline. Porém, não é um adjetivo que já estava aqui. Não é um adjunto adnominal, como vamos estudar em outra aula. Isso aqui, quem diz, quem acha, é o sujeito. Então, este predicativo foi dado ao objeto pelo sujeito. Então, isto aqui é um predicativo do objeto. Espero que esta aula tenha sido esclarecedora. Um forte abraço e até mais.